Vai começar a terceira temporada do Mãecast. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar de volta com vocês para mais uma temporada repleta de conteúdo inspirador. O Mãecast é mais do que um podcast. É uma comunidade que valoriza a autenticidade, a leveza e o fortalecimento das mulheres em seus diversos papéis. Esta será uma temporada super especial, porque teremos como foco a mulher em seus diversos papéis de mãe e profissional. Através dos nossos episódios, queremos conectar mulheres mães empreendedoras que buscam divulgar os seus negócios, fortalecer sua presença online e viver uma maternidade mais leve, assumindo o protagonismo de suas vidas pessoais e profissionais. Nessa temporada, terei uma parceira de jornada apresentando o Mãecast junto comigo e levando forças e conexão para essas mulheres. Senhoras e senhores, com vocês, seja bem-vinda, Thaís Araújo! Aê! Terceira temporada do Mãecast. Obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada por trazer, somar, agregar e trazer o teu conteúdo aqui para o Mãecast na terceira temporada para inspirar outras mulheres. Muito obrigada. Eu adorei o convite, fiquei super honrada em você confiar que eu poderia realmente trazer aqui para todas que estão nos assistindo e vão acompanhar essa terceira temporada, realmente novas inspirações, possibilidades, e eu tô muito feliz de trazer essa mensagem. Então vamos juntas que essa terceira temporada vem muitas inspirações, assuntos sobre ser mãe, mulher, empreendedora, somos tantas, né? Então a gente vai falar sobre tudo isso, né, Nanda? Bora começar essa temporada cheia de energia, novas ideias e inspirações pra você? Juntas, eu e a Nanda criamos um espaço de troca genuína e enriquecedora, onde histórias reais se encontram com conteúdos inspiradores sobre carreira, empreendedorismo e os desafios da maternidade e de ser mulher. Nesta terceira temporada, as mães empreendedoras terão espaço para divulgarem seus trabalhos e se conectarem com outras mulheres, fortalecendo, então, novas parcerias e divulgações. Nosso foco está em oferecer um espaço profissional para que essas mulheres, mães e empreendedoras, possam apresentar o que fazem de forma única e expressarem sua essência. Afinal, o nosso trabalho é parte de quem somos. E assim, desejamos inspirar você aqui, ouvinte do Mãecast, mulheres assim como nós, a viver com mais leveza e realização o seu lado mãe e mulher. Então já vamos começar falando de nós. Eu sou a Nanda Leite, mãe, mentora de famílias e especialista em desenvolvimento infantil integrativo. Eu ajudo mulheres a construir o seu maternar com base em uma educação consciente e positiva, a se conectarem com seus filhos e consigo mesma de maneira mais profunda e significativa. A terceira temporada do Mãecast será um convite para construir parcerias e alcançar mais pessoas com autenticidade. Pronta para transformar sua história em novas conexões? Muito prazer, eu sou a Thaís Araújo, mãe de 2 meninos, sou psicóloga clínica há 19 anos e também sou mentora de carreira para mães. Meu trabalho é ajudar mulheres a construir carreiras realizadas e com propósito, sem abrir mão do autocuidado, claro, e de viver a maternidade com leveza. É um baita desafio, eu sei, mas também sei que é possível. Por isso, aceitei o convite da Nanda para estarmos juntas aqui e ajudar mais mulheres a fortalecer seus negócios, reforçar propósitos e viver com leveza e confiança os papéis de mãe e profissional. Pronta para alcançar o equilíbrio e a realização que você merece? Bora! Nessa terceira temporada do Mãecast, queremos destacar e apoiar as mães que estão à frente dos seus próprios negócios, oferecendo um espaço para que elas compartilhem suas histórias e divulguem suas marcas. Então, se você é uma mãe empreendedora e deseja participar do Mãecast, entre em contato com a gente através do nosso site www.mãecast.com.br ou pelas nossas redes sociais. Estamos ansiosas para conhecer a sua história. Participar do Mãecast é uma forma de aumentar a visibilidade da sua marca e do seu negócio, fazer networking no nosso grupo exclusivo e compartilhar experiências únicas. É uma oportunidade de alcançar um público mais engajado, se conectar com outras mães empreendedoras, assim como você. Então, venha fazer parte do Mãecast. Então, Thaís, conta pra gente como que você começou, assim, a tua carreira, por que você escolheu ser psicóloga? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Então, isso já tem um bom tempo atrás, né? E eu sempre tive esse desejo
de tornar a vida das pessoas um tanto melhores. Esse era sempre o meu desejo. Então, quando eu escolhi psicologia, era muito com esse objetivo, com esse desejo. E aí, durante a faculdade, eu fui tendo várias oportunidades de estágio, conhecendo várias áreas, mas a clínica foi aquilo que eu realmente desejava fazer, e foi assim, desde um estágio que eu fiz na faculdade, com atendimentos, e aí eu saí da faculdade, terminei assim em dezembro, encerrou, em janeiro eu já estava atendendo os pacientes que eu estava atendendo lá na faculdade. E assim tem sido nos últimos 19 anos. E o engraçado, Nanda, é que assim, a gente deseja tanto às vezes umas coisas, né? E chegou um período ali da minha carreira, eu acho que uns 4 anos de profissão, eu trabalhava na clínica. Naquela época não era um consultório meu ainda, eu alugava alguns horários, junto com a Tisa, ó, lembra dessa história? Com a Joyce, tinham várias psicólogas, e que se formaram antes de mim, elas tinham espaço, então eu alugava lá, aquele começo todo de trajetória, assim. E aí teve um momento que eu parei e falei, não quero fazer nada disso. Era um trabalho muito solitário, não era do meu perfil, e eu acho que esse é um ponto também que eu quero falar, que é sobre como que a gente escolhe uma carreira e vive feliz na carreira que a gente escolhe, né? E aí eu parei e falei, tá muito solitário isso aqui, tá muito monótono, não era bem aquilo ali que me realizava, eu gostava de fazer os atendimentos, mas eu sentia que era tudo muito monótono, eu sentia falta de interagir mais com as pessoas, né? E aí eu parei. Então, foi um ano que eu parei de atender, eu falei, não quero mais, acho que isso não é pra mim. E aí, foi uma decisão difícil, assim, eu fui fazer outros cursos, fazer outras formações e fui entender o que era que eu queria. E aí, eu entendi que eu gostava daquilo que eu fazia, mas eu gostava muito de atender grupos. De estar entre pessoas, dessa aquilo era dessa troca, conexões, de conhecer histórias das pessoas, então eu sempre gostei disso. Aí eu comecei a fazer palestras, grupos terapêuticos, workshops, aí a coisa foi acontecendo. E durante esse período todo, eu sempre fui muito criativa. Então, o jogo, por exemplo, né? Eu trouxe algumas coisas ao longo dessa eu quero carreira. saber desse jogo. Algumas das produções, né, ao longo desses 19 anos. A partir de 4 anos. Esse jogo, sim. É um jogo terapêutico para trabalhar sentimentos. Essa foi a primeira criação, eu junto com a Vera, uma outra psicóloga incrível, que na época foi minha professora. E aí, o trabalho que eu estava desenvolvendo já tinha muito esse olhar para a infância, e eu sempre gostei muito disso. Como que a gente tem um desenvolvimento saudável, né? Na psicologia, muitas vezes a gente olha muito para a doença, para o transtorno, para a dificuldade. E existe, é óbvio, né? Mas eu sempre tive um olhar muito assim, como que a gente promove a saúde? O que traz felicidade para as pessoas? O que traz bem-estar? Como que a gente estimula isso nelas, né? Para não chegar na doença, para não chegar no problema, né? Então, esse era sempre o meu olhar. E o jogo foi uma das primeiras criações, assim, né? Que era com esse objetivo. Então, ele é um jogo para trabalhar as emoções e ensinar a educação emocional, né? Junto com as crianças, com as famílias. Então, ele é um recurso terapêutico. E aí, diante dessa trajetória toda, então, a gente desenvolveu esse trabalho, daí veio cursos, né, para os profissionais da área. Então, eu fui começando a engatar coisas que realmente tinham o meu perfil, sabe, Nanda? Porque aquele trabalho no consultório, apesar de gostar muito dos atendimentos, para mim era muito solitário. E esses trabalhos em grupo e poder criar, fazer várias coisas, interagindo, conhecendo outras histórias, aquilo sempre me deixou assim, animada, entusiasmada. E aí eu fui voltando mais para isso. Tempo depois veio o Disco dos Pensamentos, que é um outro material também que eu e a Vera a gente desenvolveu para trabalhar em grupos, né? Então você gira ele aqui, né? E aí ele vai cair. Por exemplo, pensa aí, alguma situação, alguma coisa que tem a ver com o teu momento, que você queira receber uma mensagem, né? Então, o Disco dos Pensamentos é para trazer reflexões, novas perspectivas. E ele vai parar em uma frase. Leia aí, o que deu aí? Uma mãe deitada na relva vê mais longe que uma criança no alto de uma árvore. Pensamentos, reflexões sobre, puxa, o que isso significa para você? Né? Então, a ideia é trazer, assim, reflexões, pensamentos, seja para utilizar no consultório, seja para utilizar nos grupos. Então, esses materiais, eles vinham muito legal com esse objetivo, sabe? Puxa, como é que a gente traz, né, uma mensagem para alguém? De que maneira a gente traz esses recursos? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com esse tipo de coisa.
Então, ao longo daí dessa jornada toda, eu entendi que esse era o caminho, né? Então, eu voltei daí para a clínica depois, voltei a atender, mas eu incluí essa parte de grupos, de palestras, de aulas, de cursos, porque era o que eu gostava de fazer. E aí, eu fui sempre trabalhando nessa área, né? Foi uma área que eu sempre gostei de trabalhar. E aí, conforme eu fui trabalhando, foi mudando o meu formato de trabalho depois de me tornar mãe, obviamente, né? Então, isso já 12 anos atrás, né? Meu mais velho hoje tem 12. Aí, quando eu me tornei mãe, lógico que daí eu vivi todas as mudanças que você possa imaginar, né? E transformações. E o meu trabalho na clínica começou a mudar também. Então, esse trabalho que começou assim na infância, com o jogo dos sentimentos, olhando muito para a família e se desenvolver, né? De uma infância saudável para ter uma vida adulta saudável. Depois que eu me tornei mãe, eu comecei a atender mães, né? Porque eu comecei a entender que não tem como desenvolver uma infância saudável com uma mãe que tá doente, que tá com as suas emoções, né, emboladas ali, que não estão sendo vivenciadas, cuidadas. Então, essa saúde mental da mãe é muito necessário, né? E aí, eu fui voltando meu trabalho mais para essa mãe. Então, eu comecei ali olhando para a infância, trazendo esse olhar de saúde mental. Mas depois que eu me tornei mãe, eu entendi que eu tinha que trabalhar um outro aspecto, né? Então, muitas vezes, por que eu orientava rotinas, por exemplo, para trabalhar com as crianças, fazia uma orientação, né? E não funcionava. Porque aquela mãe estava cansada, né? Ela precisava ser vista, ela tinha que cuidar dela mesma. E aí eu comecei a trabalhar com mães. E aí eu comecei a dedicar o meu trabalho com o autocuidado materno para essa promoção de saúde mental das mulheres que são mães, né? Desde a fase da gestação e, né, infinito, porque afinal de contas, enquanto mãe, a gente nunca deixa de se transformar, né? Sim, com certeza. Você falou agora disso, a questão da mãe sempre vem antes, porque a gente tem essa ordem, né? Uhum. Essa ordem familiar. Então, sempre vem eu, depois o relacionamento e por último os filhos. Uhum. Mas todo mundo fala, mas por último os filhos, a gente vive para os filhos. Então, se a gente consegue conciliar essa pirâmide entre o que a gente precisa fazer, realmente a gente consegue, no final da base dessa pirâmide, que por último são os filhos, né? A gente tem esse resultado que você colocou, por exemplo, numa rotina, num ritmo adequado para a família. Então, sempre a mãe vem antes. Porque a mãe que vai né, viver a gestação, a mãe que vai viver o parto, vai viver a amamentação. Sim. E aí o pai ali ao redor, ele vai construir isso junto nessa relação. Mas se a mãe não estiver bem, não flui. Especialmente nos primeiros anos do filho, né? Essencial, né? Então, aí a coisa foi acontecendo. Então, eu fui direcionando mais o meu trabalho para as mães e, lógico, né? Vivendo tudo isso. E sabe uma coisa interessante? No meio de tudo isso, teve mais uma pausa, né? Quando eu me tornei mãe, mudei, mas até chegar nesse atendimento para as mães e tal, fui fazer uma outra coisa que não tinha nada a ver. Eu não sei nem se você sabe dessa história. Que eu tive uma marca de roupas para gestantes e lactantes. Você sabia dessa história? Não sabia. Então. Sério? Sim, fui me aventurar nisso junto com amigas que também acreditaram nessa ideia aí, né, desse trabalho. A gente abriu uma empresa, tínhamos uma loja, né, assim, e a gente trabalhava com delivery. A ideia é assim, poxa, a mãe tá ali, fazer uma malinha. Malinha, então era isso que super funcionava. Porque uma das coisas que eu vivi muito e que bateu muito na autoestima e que hoje elas me trazem muito também, é essa transformação do corpo, né? Então as roupas que a gente veste não servem mais, você não tá gorda, mas aquela roupa não te serve, né? Por conta da barriga na gestação. Aí depois... Isso é pra vida, né? Muda da mãe. tudo. Você falou agora da roupa, eu fiz uma analogia com a vida da mãe. As roupas que ela vestia antes da vida, após a maternidade, já não servem mais. Então, tudo, a atitude muda, tudo muda. Né? Não serve mais não só no tamanho, né? Não, no estilo falando mesmo, literalmente, né? Da roupa não serve, não mas serve. Eu trouxe pra isso. Uma mãe que o que ela veste hoje, né, sendo mãe, coisas que passaram já não servem mais, né? Isso é pra tudo, não é só pra roupa. É outra pessoa. A gente muda, né? Exatamente. E aí, né, então nessa vivência eu entendi, puxa, como que eu podia ajudar outras mães, então, a
ter um menos impacto com isso, porque isso influencia total na autoestima, em como a gente se vê, é uma autoimagem, né? Então, aí como psicóloga eu fui entendendo isso, né? Falar, puxa, como que a gente faz isso? Então, a roupa reflete muito do que a gente tá vivendo nesse emocional. Passada a gestação, a gente tem a amamentação, né? Aí que piora tudo, porque não é qualquer roupa que você consegue abaixar, levantar, abrir pra amamentar. Então, acaba sendo sempre aquela roupa molinha, de malha, assim, que é fácil, né, de você puxar ela é maleável. Mas e quando você vai numa festa, você quer ir mais arrumada, vai num casamento, como é que você vai, sabe? Então, eram muitos dilemas nesse sentido. E aí a gente foi então olhar para isso e a gente tinha algumas marcas que a gente revendia, então a gente fazia lá uma escolha assim bem seleta dentro do estilo que a gente queria oferecer para elas, mas a gente também tinha uma coleção, a gente começou a produzir, né, a nossa marca com as roupas nesse estilo que a gente queria, assim, sabe? Então foi bem desafiador, porque imagina, uma psicóloga, né, também tinha uma outra amiga que também era psicóloga, mas também queria empreender, uma amiga de moda, outra de design, e a gente foi juntas fazer isso acontecer. Então, era um universo completamente diferente. Eu saí da psicologia, fui pro varejo, né? Uma área de moda, mas com esse objetivo. Eu queria levar esse reencontro dela com ela mesma, através das roupas. Bom, o negócio foi incrível, teve uma super aceitação, enfim. Mas eu era mãe já do meu segundo, né, filho nessa época. E aí, a demanda era muito grande. E pra gente crescer, a gente tinha que expandir, sair do varejo e ir pro atacado. E isso envolvia um volume imenso de trabalho, eu tive que fazer uma escolha, né? E naquele momento a gente viu que não era viável. Então, vamos fechar. Aí fechamos a empresa, enfim. Então, foi uma outra fase. Aí voltei pra psicologia. O que acontecia? Quando eu mandava as malas, a gente tinha as entregas e vez ou outra eu ia, né? E aí, então, conversava com essas mulheres e eu começava a ouvir elas. Aí né? você era psicóloga e aí empreendedora. Daí vinha o lado psicóloga lá e eu via, puxa, né? Então tinha esse bate-papo. E aí eu fui entendendo que, opa, tem dores aí que precisam ser cuidadas. Voltei para os atendimentos, né? E aí, quando eu voltei a fazer os atendimentos clínicos, eu voltei com esse olhar para as mães, para as mulheres e dar esse respaldo para elas. E é isso que eu tenho feito aí nesses últimos 9 anos, né? Na psicologia, na clínica e trazendo essas inspirações. Aí veio o livro Bem Me Quero, né? Que é um livro em coautoria que eu participei. Esse aqui você já tem, né? Sim. Esse você já conhece. Que é justamente... Bem Me Quero. Bem não me é bem quero. me quer, bem não, me bem quero. me quero, porque é sobre amor próprio, né? E aqui, na minha parte no livro, é falar sobre o autocuidado como uma forma de resgatar e cultivar o amor próprio, né? Então, é um livro, um caderno de... A gente vai deixar no link, na descrição, como que faz pra comprar, Thaís. Direto comigo, manda uma esses mensagem. aqui, ó, esse aqui é destinado pra terapeuta e educador. Educadores e famílias. Dá pra E comprar famílias também, pelo site também. Tem. Manda a mensagem pra mim no WhatsApp. E daí tem o link, eu encaminho direitinho. Tá? Uhum. E esse livro aqui é um livro onde a gente traz a ideia de resgatar o amor próprio com vários temas. Tem mais de 30 aqui. E é um caderno de exercícios, né? Então, essa que é a ideia, praticar. Não adianta só a gente ficar falando sobre isso. Então, é um convite mesmo a esse mergulho em si mesmo, sabe? É um livro bem inspirador, gosto bastante. E para quem é psicóloga, tem várias colegas minhas que usam para os atendimentos delas, né? Bem legal. Tempo depois veio um outro projeto que eu gosto muito, que é o livro de metáforas terapêuticas. É um trabalho que eu já faço também há um tempo, ensinando outras psicólogas a fazer, né? A utilização da metáfora como um recurso. Então, aqui a gente tem várias histórias. É um livro lindíssimo. Esse aqui você não conhece ainda, né? Não, acho que esse você não conheço. viu. Metáforas terapêuticas. Aí a gente tem mais de 80 mas esse histórias. é um guia para seus atendimentos. Esse é para psicóloga. Mas tem muita gente... Porque, assim, são histórias, né? Sobre 21 tipos de sentimentos diferentes. Tem alegria, saudade, culpa, mágoa, raiva. Mágoa. E aí, saudade, enfim. Aí é um livro que qualquer pessoa pode usar e se inspirar, porque a ideia é ressignificar esses sentimentos, né? As metáforas trazem esse objetivo Tem um livro na antroposofia que eu uso com a minha filha, que é de histórias curativas. Isso. Toda vez que ela tem algum tipo de comportamento, eu busco no guia que tipo de comportamento ela tá tendo, e aí eu leio a história. É como se fosse isso. Essa é a ideia, poder trazer novas perspectivas, reflexões, né? Tem uma historinha lá da baleia reclamona, que funciona bastante.
Sabe quando a criança não para de reclamar? Sei. Eu leio a Baleia Reclamona, dá um... Esse é o poder das histórias. Sim. Porque traz, desfoca História cura. de você, da criança, né? O foco não é mais ali o outro, é a baleia, é outro personagem, é um animal, é uma outra pessoa, enfim. Exato. E traz uma ampliação mesmo dessa consciência, de entender, ter uma compreensão, um aprendizado por trás disso. Então, o trabalho de metáforas tem muito a ver com isso. Então, é um outro livro que eu participei em coautoria, também um outro projeto muito bacana que aconteceu. Então, eu tô sempre nessa busca. Eu acho que esse é o meu lado, assim, Sim. sabe? E a Empreendedora. Thaís, ela participa de um monte de roda. A gente tem o Maio Furtacor em maio aqui, né? Uhum. E a Thaís, eu vejo lá a carinha dela em tudo. Eu falei, gente, como que consegue? Tá lá, palestra não sei aonde, vai no hospital e vai não sei aonde. Então, assim, é sobre isso, né? Você sempre tá buscando novas conexões, novos movimentos pro teu trabalho, para o que você quer fazer, o teu propósito. Não só estando ali, ouvindo teus pacientes, igual eu te perguntei, como é que você aguenta ficar escutando problema de todo mundo? Mas é isso, é você buscar novas formas de se conectar com as pessoas e trazer o que você quer, né, pro mundo. É que, assim, eu acho que eu tenho essa formação em psicologia, eu sou psicóloga, eu faço atendimentos, mas eu sempre tive essa veia empreendedora, entende? Então, eu queria trabalhar sentimento, vamos criar um jogo, né? Então, vamos fazer um livro, vamos fazer um material, vamos fazer um curso disso. Sempre com essa criatividade, a minha cabeça é aquela que não para, assim. Tem umas amigas que ficam loucas comigo e falam, meu Deus do céu, para, né? Então, essa criatividade, essa busca pelo novo, o criar, o fazer diferente, eu sou assim, né? Eu gosto disso. Então, é movimento. Eu acho que isso tem muito a ver com empreender. E quando você movimenta isso, você também movimenta as outras pessoas a fazerem, a se inspirarem, né? Então, por exemplo, não é só o jogo. Você tá fazendo para terapeuta e para educador, de repente eles podem criar algo nesse sentido para outra coisa, outra questão que muitas vezes não tá aqui dentro. Então, a partir disso, você tá criando e você tá fazendo. Igual o livro, a metáfora terapêutica. As pessoas podem olhar e falar, nossa, e se eu fizer sobre isso? Voltado pra infância, alguma coisa nesse sentido. Sim, entendeu? é super legal sempre tem que elas movimento. trazem assim, eu comecei a usar o livro pra trabalhar com algo assim, assim, assado. Usando o disco pra fazer com tal trabalho. Coisas que você fala, nossa, nunca imaginei, sabe? Sim. Porque aí vai da criatividade profissional, né? E daquilo que ele trabalha. Então, é muito legal a gente ver esse semear, né? Que a gente, às vezes, imagina, mas nunca sabe realmente até onde que isso vai chegar. Então, eu acho isso muito legal. Porque... Mas isso que é importante, a gente colocar os nossos sonhos em prática, tentar pelo menos, né? Sim. Muitas vezes a gente tem aquele sonho, aquela vontade guardada, não sei por onde eu começo, e a gente nem busca. Sim. A gente nem faz, a gente nem sabe por onde começar. E às vezes, as pequenas coisas, inserções que a vida vai trazendo com outras pessoas, como uma enquete, por exemplo, pode ser uma porta para a pessoa se ver, se ouvir, falar. Então, é como se a gente despertasse, né? Então, várias pessoas que sentaram aqui, a Thaís já gravou 2 episódios comigo aqui. Hoje não como entrevistada, a gente tá aqui como hosts, né, apresentadoras, uma na frente da outra, mas a gente tá conversando hoje para explicar para todo mundo, mas é sobre isso, é a gente trazer abrir, dando voz para as pessoas, porque isso que você falou, de não sei o que, né, onde que eu vou, o que eu faço, é muitas dessas questões que a gente traz dentro da gente, do medo, né, de como começar. E você, por colocar tudo isso em prática, você mostra que você pode ser inspiração para outras pessoas, você pode conectar mais pessoas quando você fala de sair do teu consultório e atender individual, e você fazer roda, você já tá conectando, você já tá movimentando, né? Não, e é legal, acho que você trouxe uma palavra importante, Nanda, que é, assim, o medo, né? Então, imaginar que tudo isso aqui aconteceu, tem muito trabalho por trás, de um livro pronto, de um material pronto, medo, será que tá certo? Será que tá bom? Será que tá faltando alguma coisa? Será que as pessoas vão gostar? Será que isso aqui faz sentido? Será que assim vai funcionar, né? Então, o jogo, ele tem que funcionar, foi testado, enfim. E a gente fica nessa dúvida. Então, um trabalho também que eu tenho desenvolvido, que é a mentoria, né? Uma mentoria de carreira para as mulheres. Braços, né? São várias coisas. Então, é o livro, é o jogo, a mentoria, é o consultório, é isso. E agora o podcast. Ela fala de mim, vou contar aqui pra vocês, que ela tava falando assim, a Nanda quer fazer mais isso ainda? Eu falei, quero fazer, porque aí eu vou falar de mim depois, mas assim, é o meu lado mais artístico, assim, no sentido de eu fiz teatro, fiz tanta coisa da minha vida. Mas é isso. E é isso, a gente se Mas são vários talentos, entende? Exato, vários cada talentos. na sua caixinha. Mas né? tem também essas ambiguidades, entende? Sim. Será que vai dar certo? Será que não vai? Enfim. Então, a gente tá sempre se desafiando, se superando.
empreendendo. Eu acho que empreender tem muito a ver com isso também, sabe? E uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer também atualmente é inspirar outras psicólogas a seguir esse caminho. Eu vejo que muitas delas, assim, têm um trabalho incrível e acabam não conseguindo expor, não conseguindo falar e fica aquele trabalho ali, sabe? Sem poder alcançar mais pessoas. Então, essa, assim, um pouquinho da minha jornada nesse sentido, mas eu também queria trazer isso, sabe? Que também teve muitos desafios nesse Com sentido. certeza. Eu tive que aprender muita coisa, como que faz, né? Trabalhar com design, é meio que tudo, né? Meio que eu empreendedora, assim. Trabalhar com a imagem, hoje em dia tem o trabalho digital, tem o marketing. A gente tem que se aprender a fazer tudo isso. Como empreendedora, Isso a gente tudo, né? sai um pouco da Sim. área de formação para trazer uma visão do negócio em si, sabe? Então, a gente tem que entender de venda, tem que entender de marketing, tem que entender de design, tem que entender de relacionamento, de desenvolvimento de equipe, comercial, financeiro, enfim, é muita coisa. E olha que importante você analisar a necessidade do outro. Então, se você está olhando a necessidade das psicólogas de se desenvolverem mais pelo trabalho que elas têm, o diferencial que elas têm, olha como é importante você olhar para essa necessidade. Eu digo isso, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalha com neuroarquitetura e eu nunca tinha ouvido falar. E ela entre tantas arquitetas, ela trabalha com neuroarquitetura. E eu falei, o que é isso? Ela falou, Nanda, é assim, eu vou na casa da pessoa, faço todo o projeto, só que eu trabalho mais a parte afetiva. Então, por exemplo, tinha uma pessoa que queria algo que remetesse ao crochê da casa da avó, que ele lembra quando era pequeno. Traz essa sensação de volta. Sim, tinha uma parede que era, assim, um exemplo de olhar um tijolinho à vista lá, que ele tinha aquele, sabe assim? Então, trazer essa parte afetiva para dentro da casa da pessoa, no projeto da pessoa, sem que perca essa essência do que a pessoa quer, de quem ela é, mas de coisas que remetam lembranças, memórias e tragam essa afetividade. Ela direcionou mais pra essa. Exatamente, eu falei, meu Deus, que fantástico isso, nunca tinha ouvido falar. Mas isso tem muito a ver com, assim, o que é uma o jeito. É uma necessidade. Hoje. Mas é também trazer o nosso perfil pro nosso trabalho, sabe, Nanda? Sim. É isso, e fala assim, poxa, eu também gosto disso, isso é uma coisa que faz sentido pra mim. Cada vez mais a gente tem visto esse movimento, né? Eu trabalho com mentoria de carreira, vejo muito essa necessidade, essa busca. Mas é que você falou, você verbalizou assim, tem muitas psicólogas que têm tanta coisa boa e elas não sabem, entendeu? Não sabem colocar no mundo. Não. Né? Tem medo, tem vergonha, tem mini crenças nesse sentido. Ixi, muita coisa. Mas eu vejo que é muito também nessa busca de, deixa eu colocar a minha essência aqui. Quem eu sou, o que eu acredito, o que eu gosto, né? Então, cada vez mais o trabalho, a carreira tem acontecido nesse sentido. Eu acho que como mães isso faz muito mais sentido, porque deixar os nossos filhos na escola ou com quem quer que seja, para nos ocupar tempo, energia, não estar com eles, tem que fazer muito sentido, né? Com certeza. Então, eu acho que esse é o caminho quando a gente está falando de uma realização profissional. Então, eu faço 1000 coisas e certamente ainda farei muitas outras coisas, porque eu gosto disso, isso faz parte do meu jeito de ser. E eu acredito que é assim que funciona. Quando a gente traz a nossa essência, a nossa característica do que a gente faz, funciona, daí é leve, né? Eu acho que essa é uma das coisas que a gente quer muito também inspirar elas, né? Como a gente faz tudo isso com leveza, né, Nanda? Porque veja, fazer tudo isso, ser mãe no meio do caminho, né? Todas as transformações, eu tenho 2 filhos. Cara, eu vivi muita coisa nesse sentido. E continuo ainda, né? Porque cada fase deles é um desafio novo, mas a gente vai se transformando no meio do caminho. O nosso trabalho é a parte de quem a gente é. Então, ele também vai um pouco se transformando. Então, veja, começou aqui na infância, né? Com esse olhar, vamos desenvolver educação emocional e chegou aqui num autocuidado materno, entende? Um olhar da autoestima da mulher, desse amor próprio, desse fortalecimento. E hoje também, mais madura nesse sentido e tendo trabalhado também em mim, né? Sim. Essa maturidade, essa consciência, esse equilíbrio. Hoje, o meu trabalho também está mais voltado a essa realização pessoal, né? Então, além da mãe, que mais que existe dentro de nós? Então, o trabalho da gente vai seguindo uma história junto com a nossa própria história de vida, né? Acho que esse é o caminho, esse é o jeito, é assim que funciona. Exatamente, é sobre isso, né? A gente precisa focar em diversas coisas, mas, né, a nossa vida, os papéis que a gente tem, tudo que a gente tem que fazer. E eu
particularmente acredito nos 4 As que eu já falei aqui, que eu sempre falo, né? O autoconhecimento, a autoeducação, o autocuidado e a autoconfiança. Para você chegar nesses passos, é muito difícil. Porque no autoconhecimento, primeiro você precisa reconhecer quem você é. Primeiro você precisa colocar a tua história, analisar quem você foi na infância, como foi a sua cultura de vida, qual foi o ambiente familiar que você viveu. Depois que você identificar isso, daí você traz para sua vida isso que você vive no agora e quem você se tornou. E depois que você se conhece, você entende que aquilo ali precisa de uma mudança e que aquilo ali já não te serve mais. E várias coisas, né? Quando foram ruins, ou se você pode trazer coisas boas do que você viveu. Isso é o autoconhecimento, é você enxergar quem você foi, como você foi criado, para depois você colocar em prática com alguém, né? Dependendo de você, sendo seu filho. Sim. E aí é muito difícil, porque vem as relações, vem amigo, vem marido, vem tudo. Então é muito difícil. E é o outro, do outro lado, somando uma história. Então, pra gente viver algo na maternidade, algo como mulher, algo como esposa, algo como amiga, se a gente não se conhecer, não tem como a gente ir pro outro caminho. Não existe. Esse passo vem antes de tudo. Eu sempre digo que o autoconhecimento é libertador. Exatamente. Aí você aprende a se cuidar. Aí vem o autocuidado. Porque aí você aprende a se cuidar. Aí eu falo, opa, eu sei que eu tenho que melhorar aqui. Não existe autocuidado sem autoconhecimento. Exato. Não tem como. Uma coisa liga a outra. Não tem como. Não tem. Exatamente. O autocuidado é você identificar aquilo que você necessita para estar bem, né? Aquilo que você deseja. Então, você tem que entender como você funciona, as suas necessidades do momento, qual que é o teu momento de vida e aquilo que realmente vai fazer diferença para você. Então, o autocuidado, para ele acontecer de verdade, não assim, essa coisa temporária, não, tempozinho para mim. De skincare, né? Todo mundo fala, qual que é o autocuidado? Não. Quando eu falo de autocuidado, eu falo de nutrição, como a gente nutre o nosso corpo. É um autocuidado mais emocional. Sim. Né? Desse amadurecimento, desse fortalecimento interno, né? Exatamente. Todo autocuidado é válido, mas ainda que seja um skincare, né? Não tem nada contra, não, sim, necessário. É que a gente não tá focando nesse nisso. bem-estar. Não, é tá algo mais falando profundo. Isso, é um olhar mais profundo sobre quem eu sou, né? Mas, ainda que seja um skincare, né? Ou, enfim, algum outro autocuidado nesse sentido, ele tem que fazer sentido com aquilo que você precisa naquele momento. Às vezes, para você estar bem, não é isso que vai acontecer, né? Sim. Então, às vezes a gente fala assim, tô precisando cuidar de mim, tô precisando de um spa, tô precisando fazer a unha. Tá, tudo bem, legal, ótimo, isso é muito bom. Mas é isso que você realmente precisa para estar bem agora? É isso que vai trazer, essa é a fonte. O equilíbrio das coisas, entende? né? Porque eu também vejo muitas vezes mulheres que estão no salão, se arrumando todas, mas estão ali resolvendo um monte de BO, pagando boleto, fazendo reunião. Estressada. Você tá curtindo o momento? Exato. Eu vou tomar um banho e tal pra descansar. Aí vai no banho, faz aquela lista mental de 1000 coisas, né? Que a compra de amanhã, a lista da escola que tem que comprar, a tarefa do caçula que tem que fazer, não sei o que, tá lá no banho e não tá aproveitando aquele momento. Então não é um autocuidado. autocuidado. Não é um autocuidado. Porque o autocuidado não é o momento em si. É a intenção que você coloca naquilo que você tá fazendo naquele momento. É a busca que você tem. Né? A busca daquele momento, o que ele te oferece. É o que tá realmente te nutrindo. Esse é um autocuidado de verdade. E quando a gente olha, por exemplo, se a gente conseguisse filmar o tempo todo o nosso dia a dia, se você conseguisse filmar a Thaís, por exemplo, colocasse uma câmera, um Big Brother com a Thaís, 24 horas. Já imaginou? E você, desde a hora que você acorda até a hora que você literalmente desliga o celular e dorme. Meu Deus do céu. Como seria esse dia? Como seria o dia ideal? Como você se enxerga? Então, quando eu faço as mentorias com as mães, eu sempre pergunto, qual é o dia ideal pra você? O dia ideal a gente sabe, mas na real... Não, na real, ok. Caramba. Mas descreva um dia ideal pra mim. Descreva como que você queria que você queria acordar estressada? Como é que você queria fazer? O que você queria fazer nesse dia que fosse o ideal? Que fosse leve, tranquilo, fluido, sem pressa. Mas não é. Não. Então, a gente tem a mãe real e a mãe possível. Uhum. Como que a gente transita nesse caminho do meio? Como é que a gente faz entre a mãe real e a mãe possível? Como é que eu faço? Então, você fala sobre a mãe, eu falo sobre a infância. Então, conta a tua história para inspirar mais jornadas, assim, de mulheres que estão vivendo a maternidade pela primeira vez, pela segunda, terceira, enfim, cada jornada é única. Sim, bom, eu comecei fazendo uma coisa que as pessoas, eu falo, né? Eu comecei fazendo teatro quando eu tinha 16 anos, lá atrás. E aí eu comecei a entrar nesse mundo artístico, né?
Eu sempre gostei de teatro, sempre gostei de fazer peça e tal. E aí, eu me formei lá no teatro onde eu fazia, como artes cênicas. E despertou isso em mim, essa parte artística, porque eu sempre quis estar em contato com pessoas. Eu fui trabalhar com vendas desde muito cedo, então sempre trabalhando com vendas. Aí fui trabalhar em banco, fiz administração tecnólogo em gestão, processos gerenciais na época, não era o que eu queria, o meu sonho era ser atriz, eu queria Nossa, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aí a gente faz algum curso, alguma coisa que tenha relação ali com o trabalho que você precisa, do sustento, né? Porque o teatro na época não me dava retorno algum. Sim. E o meu sonho era ir embora para o Rio de Janeiro, fazer cal, fazer tablado, enfim, sonhos, né? Então, lembra do sonho que a gente retoma, que a gente quer? E aí, como que eu ia aplicar isso na minha vida? Como é que eu ia fazer teatro junto com isso, trabalhar e tendo essas duas frentes, né? Então, aí eu fui fazer o curso para poder entrar em algum lugar, para conseguir trabalhar. Não me encontrava nesse universo de ter essa formação, de fazer, por exemplo, pedagogia, psicologia, medicina. Eu falava, não, eu quero ser atriz. Então, eu queria isso da minha vida. E aí, eu fui caminhando pro lado de comercial, do varejo que você falou, né? O lado de vendas, de banco, trabalhar com o setor automotivo. Fui caminhando nessa jornada. E aí, o que eu me deparei na minha vida? Eu falei, bom, aqui eu tenho isso, né? Que é o meu sustento, o meu trabalho. Eu não vou mais voltar a fazer teatro. Tentei, inclusive, fazer até outros cursos para ver se eu conseguia ir para algum lugar, né? Perdida, Alice. O que eu faço? Se realmente é isso que eu quero? E nada me satisfazia. Eu falava, não é isso, não é isso, não é isso. Sabe? Nessa busca constante, tentando encontrar. E aí, eu fui casada durante 13 anos com uma pessoa. E eu engravidei depois de 8 anos. Então, a minha jornada de relacionamento, de aprendizado, de autoconhecimento, de tudo já começou aí. Porque aí a gente começa com a dificuldade de engravidar, de tudo. Eu já tô pulando uma parte, tá, gente? Já vivi todos esses anos, já tô pulando uma parte. Já saí lá do teatro, vim com vendas e já sou mãe, tá? Só pra vocês entenderem e a gente encurtar caminho. Claro que teve muitas coisas dentro desse... Muita água rolou dentro debaixo dessa ponte. Aí, depois de 8 anos de relacionamento, a Maria Cecília veio. E aí, eu me encontrei nesse lugar de cura e de autoconhecimento. E eu falei assim, tá, e agora? Agora eu vou ser mãe. Então, assim, foi uma surpresa, porque eu tenho endometriose, é uma doença... A gente não pode falar que tem, tá? Outra dica, a gente não pode falar que tem. A gente tem que falar que estamos curada, mas eu tinha, então, endometriose. E aí, eu falava assim, meu Deus, mas eu nunca vou engravidar desse jeito. Você achava que não ia engravidar, que eu não ia conseguir. Não fiz tratamento algum. Quando eu decidi que eu ia congelar óvulos, que eu ia fazer o tratamento, efetivamente, falar assim, bom, eu vou lá, vou fazer uma FIV, né? Vou tentar alguma coisa pra ver se eu engravido. Quando eu peguei as guias pra fazer o exame, que eu tinha feito a cirurgia de endometriose, que é uma videolaparoscopia pelo umbigo, que aí cauteriza tudo pra limpar, né? Porque é uma inflamação, é uma doença crônica, que a menstruação que inflama a mulher, então no endométrio, que impede a passagem do espermatozoide, então tem tudo isso. E aí eu falei assim, não vou fazer FIV, né? Vou fazer FIV. Aí fui na médica, peguei as guias. No outro ano que eu fiz a cirurgia da videolaparoscopia para dar essa limpada, eu engravidei naturalmente. Olha só. Aí eu falei, bom... A maternidade já chegou mostrando... Já chegou mostrando que é tudo fora do nosso controle, né? Então, aí eu falei, bom, agora eu tô grávida, né? Foi uma notícia, um susto e tal. A gente não. Você achava que não ia acontecer? Não ia acontecer. Eu ia planejar pra fazer a FIV, né? Então, nada tá no nosso controle. A Maria Cecília veio, linda, maravilhosa, saudável, tive um parto lindo, tive uma gestação muito saudável, não tive problema algum, que tantas mulheres enfrentam, quantas histórias eu já ouvi aqui, né, de mulheres que tiveram gestação complicada, que tiveram outras gestações que perderam. Sim, tem muitas histórias. Muitas histórias. E aí, foi tudo lindo, maravilhoso. Já na minha gestação, eu estava nesse processo
de cura com a maternidade, cura com tudo que eu tava vivendo, né? Você já fez esse processo antes de engravidar? Antes de engravidar, eu já tava buscando esse autoconhecimento. Olha. Pra eu me livrar, me curar de tudo que eu sentia, coisas que não eram boas, coisas que vieram da minha infância. Então, Que legal. eu já tava fazendo isso, porque eu acredito muito que a endometriose, tudo que é relacionado ao útero, tem relacionado com a criatividade da mulher e com o sagrado feminino que a gente chama, né? Que é tudo que tá no útero é relacionado à mãe, à maternidade. Sim. Então, eu acredito que essa, né, doença inflamatória era algo que estava impedindo dentro de mim emocionalmente. Sim, Então, sim, quando eu essa comecei relação, a trabalhar o teu isso, corpo tava mostrando meu que você corpo- tinha que olhar isso. tudo que eu sentia, o meu corpo falava, não, porque eu bloqueava, eu ao invés de eu colocar pra fora, eu colocava tudo pra dentro, ia tudo pro meu útero, então eu bloqueava, né? E aí, beleza, aí eu fui e engravidei. Já tava nesse processo de cura, então olha como a Maria Cecília veio pra me mostrar que isso realmente funciona, essa limpeza emocional. Sim. E aí, no meu parto, mais ainda, na minha gestação, mais ainda. Só que quando eu me deparei no puerpério, quando eu cheguei no puerpério, eu falei, agora eu estou de frente com uma escuridão imensa que eu não consigo ver nenhuma luz no fim do túnel. Então, Consegui tanto que eu queria. sim. E agora é como se eu tivesse... que eu faço com isso? Exatamente. O que eu faço com isso que eu tô vivendo? Então, eu tive baby blues, que chorava do nada, né? O que eu tava sentindo, eu não sabia de onde que vem esse sentimento. Do nada, de repente, começava a chorar. Então, eu comecei a ter uns sentimentos estranhos, umas preocupações, assim, que a gente tem, que é neurótica mesmo, né? Então, assim, por exemplo, eu poderia descansar durante o dia, em algum momento que minha mãe estivesse comigo, ou alguma outra pessoa, eu não conseguia descansar, tinha medo que acontecesse alguma coisa com o bebê. Então, tudo isso faz com que a gente... Aí veio a dificuldade na amamentação. Então, por que eu tô contando esse caminho do puerpério? Porque isso, quando eu enxerguei, quando a Maria Cecília tinha próximo de 1 ano, que eu falei assim, alguma coisa tá muito errada. Porque diz que demora, né? O puerpério dura 2 anos, ele não dura 6 meses quando a gente tem que retornar ao trabalho, quando a gente já tem que voltar a trabalhar. Licença maternidade não tem, é uma coisa, puerpério é outra coisa. Exatamente, não dura 2 anos. Tem mulheres que duram 3, tem mulheres que não curam, tem mulheres que vão ter o 2º filho tão pior. Então, assim, depende de cada mulher, né? Depende de Como muita coisa que ela essa vive. fase. Exatamente. E aí, eu vi assim, nossa, eu tô vivendo isso e eu não sei lidar, eu não sei, não passa. Não né? passa. É uma mistura de tristeza com culpa. Nossa, mas a minha filha é saudável, minha filha tá bem. Mas eu tô me sentindo culpada por estar sentindo que eu tô triste, entendeu? Então, eu Tem tava... uma coisa de errado aí. E é muito solitário. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho que é bem importante pra quem tá assistindo a gente. E se você tá vivendo isso, ou se você conhece alguém que tá vivendo esses sentimentos que a Nanda tá falando, é muito importante. Que a gente não pode entender esse sofrimento na maternidade como normal. Porque muitas mulheres deixam de procurar ajuda ou vivem a longo período de tempo sofrendo esse período de puerpério e depois também, porque entende que é isso aí, vai passar, depois Sim. que crescer passa, depois que voltar ao trabalho passa, depois disso, depois daquilo, só que não passa, né? Então, o sofrimento não é natural. Múltiplas emoções, sim, faz parte. Muitas transformações, dúvidas, inseguranças, mas eu não sofrimento sabia, não, né? Então, acho que é bem importante, assim, quem tá assistindo a gente realmente ter essa consciência. Porque a gente normaliza tanto essa maternidade real, difícil, sofrência, cansaço e tal, a mulher, né, totalmente anulada e acha que é assim mesmo. E que daí as crianças crescem e a gente se libera disso e volta como se nada tivesse acontecido. Não é assim. Não é assim, vocês precisam entender isso. Se você já viveu isso, você sabe o que eu tô falando, mas é importante que a gente traga essa informação, né, Nanda? Porque é muito sofrimento e a maternidade não está relacionada. A maternidade e sofrimento não são coisas sinônimas. Sim. Quando há sofrimento, precisa ser cuidado, precisa ser assistido. Então, isso é um ponto muito importante, porque é natural, assim, a gente
viver uma série de emoções e turbulências. Só que é uma mistura de sentimentos. É uma uma hora mistura. você tá muito feliz, outra hora você tá muito triste, outra hora você tá muito... Então, assim, não é que 100% do meu puerpério eu Não. vivi essa tristeza. Uhum. Só que essa oscilação de sentimentos faz com que a gente não fique bem. Sim. Porque a todo momento você tá transitando entre esses Uhum. vazios, esses buracos. E são esses buracos que a gente não consegue preencher Uhum. ao longo do tempo. E aí, o que acontece? Qual que é o momento crucial de uma mulher no puerpério? Se você deixa esses buracos vazios, esses buracos negros, profundos, que te machucam, sem mexer, sem fazer alguma coisa por eles, você leva isso para a primeira infância do seu filho, você leva isso para a adolescência do seu Vai se filho. arrastar. Vai se arrastar. Então, você vai Mas- ser uma mãe na primeira infância, depois você vai ser outra mãe na adolescência, e isso você só vai procrastinar Sim. o que está ruim. Você não Mas- vai curar. Aí é que tá. E por que não vai? E é uma coisa que eu procuro trazer essa informação sempre, que é o seguinte: a maternidade, ela não é um efeito à parte da nossa vida, é uma fase, faz parte de um ciclo da vida da mulher. Só que a maternidade, ela traz as nossas feridas emocionais. Sim. Né? Então, coisas que a gente não tinha que lidar, que a gente não tinha que dar conta, a maternidade vem e joga assim, tudo em cima da gente e fala, tá aí, agora cuida disso aí. Sim. Então, é como se vai saindo um véu da nossa frente, né? Ou vai caindo muitos véus e a gente não enxerga. Mas a gente vai se deparando com realidades, circunstâncias que antes a gente não precisava, né? Ou então, intensifica, coloca uma lente de aumento. Sim. Só que o que tá por trás disso? O que tá por trás, muitas vezes, do sofrimento, de uma dificuldade, da conexão com o filho, as dificuldades e o sofrimento da maternidade? São as feridas emocionais que essa mulher viveu ao longo da vida antes da maternidade. E não só isso. A dificuldade que ela tem de pedir ajuda. Sim. Aí veio a internet que intensificou a culpa e a competição dessa mulher. Uhum. Então, que eu era a mãe Google. Eu já chegava na médica assim, ó, minha filha tá com febre, eu quero a lista de exames, É bem entendeu? assim, Eu né? quero sangue, urina, quero tudo. Aí a médica falou assim, viu, a médica sou eu e você é a mãe, Aham. né? Então vamos... Mas, enfim, no meu puerpério eu vivi isso. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, tá, vamos na internet ver o que tem falando sobre isso, né? Vamos lá. Aí a gente começa a pesquisar e vai, pesquisa profissional e falando. E eu falava assim, gente, mas tá todo mundo aqui na internet só falando do filho. Uhum. Tá todo mundo assim, ó. Não, porque daí o seu filho, ele não pode chupar chupeta, ele confunde bico, daí tem o parto que é isso, que é assim, que é assado. Aí quando o seu filho nasce, se você der naninha, se você der mamadeira, se você isso. Eu falava assim, meu Deus, não tem ninguém falando da mãe. É. Cadê a mãe nessa história? Cadê a mãe? Sou eu que preciso ser olhada, cuidada, amada, né? Uhum. Não é o meu filho, a minha filha nesse momento tá super bem, ela tá alimentada, tá trocada, As necessidades tá limpinha, todas estão atendidas. básicas estão atendidas, mas e eu, né? Uhum. Aí eu falei assim, agora eu preciso estudar. Foi o ponto que eu falei assim, agora eu preciso retomar algo, né, na minha vida de entendimento e conhecimento trazendo para esse universo. Eu falei, agora eu vou estudar. Aí eu comecei a procurar cursos de diversas psicólogas, Uhum. comecei a pesquisar especializações sobre a infância, comecei a olhar a infância com outro olhar totalmente diferente, que uma mãe com um bebezinho, ela tem um olhar, e quando a gente começa a entender o bebezinho de fato, o que ele precisa, quais são as necessidades, aí a gente olha as necessidades do nosso filho totalmente diferente, Uhum. porque depende de mim. Porque a mãe é uma extensão com o filho, é um cordão umbilical invisível com o filho até os 7 anos. Vai rompendo isso ao longo da vida, quando a criança tem os marcos dela. Sim. Então, eu foquei na infância para eu entender primeiro como que era o filho e fui buscar como que eu junto isso, como que eu junto a mãe Uhum. bem cuidando de uma criança que precisa desse olhar. Pra se desenvolver Pra se no seu desenvolver, melhor, né? exatamente. Uhum. Como é que eu desenvolvo uma criança? Eu só dou Uhum. água, comida. Olha que interessante, né? Eu contei que a minha história começou na infância, daí chegou pra maternidade. Isso. Você foi um pouco ao contrário, né? Eu fui buscar primeiro entender, porque eu não É. achava conteúdo de maternidade suficiente Sim. pra mim. E aí, outra coisa. A internet tá cheio de informação
que eu olho, eu falo, gente, por que ela tá falando isso? Sabe? É tudo focado no filho, no filho, no filho. Ninguém fala da mãe. E aí eu falei, então tá, diante disso, vou montar um projeto. Comecei a pensar, o que ia trazer o filtro, a segurança, a informação baseada em coisas que realmente a mãe olha e fale, não, isso é muito real, isso é verdade. Conexão, tudo. E na época não tava muito, não tinham muitos podcasts, né? Hoje em dia tem muito mais. Isso foi antes da pandemia. Então a gente falou 2020, a pandemia, né? Sim. Aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei, o que dá pra fazer? Eu falei, podcast de maternidade. Daí surgiu o Mãecast? Surgiu o Mãecast. Aí eu falei, primeiro eu comecei com um projeto na página chamado O Maternar Sem Culpa. Ah, tá. Que eu fazia posts de mães, muito sutil. Tinha na época ali, sei lá, 100 seguidoras no Instagram. Eu comecei assim também, sabia? Eu tive um blog que chamava Sentimentos de Mãe. Então, foi meio que assim, ali compartilhando um pouco dessa história. Eu comecei a escrever, comecei a postar, comecei a colocar ali. E aí, faz um post ou outro. Aí eu falei assim, não, mas isso aqui tá muito ainda, eu quero falar. Como é que eu faço pra falar, entendeu? E aí eu falei assim, tá aí, vou fazer um podcast. E aí tudo começou, daí a gente conversou, né, Fabrício? E aí veio o Mãecast. Então, só que a essência, a real essência do Mãecast era pra trazer esse viés da mãe, do autocuidado, do autoconhecimento, com profissionais que falassem com acolhimento, que fossem profissionais mais acolhedores, do que simplesmente só trazer o julgamento, culpa e competição e né? O manual, a regra. O manual, a regra, exatamente, que não existe. Sim. E aí foi indo. Só que aí, na primeira temporada, que eu gravei os 55 episódios sozinha, eu chamei profissionais de diversas áreas, falando sobre diversos assuntos para trazer ferramentas e recursos sobre maternidade, paternidade e parentalidade. Que era o que eu queria que os pais entendessem sobre cada estilo parental, se reconhecessem nesse lugar. Quem você é como pai e mãe? Qual é o seu papel? E aí, vários profissionais vieram falar de infância, de maternidade, de paternidade, né? De educação. E aí, na segunda temporada, veio a Manu. Beijo, Manu. Tchau. Beijo, tchau. A gente veio falar, aprofundar na infância. Porque aí a gente precisava falar mais da criança. Então, a gente falou sobre o desenvolvimento infantil integrativo. Então, a gente trouxe diversos profissionais falando sobre a infância. Então, a gente construiu esse caminho. Eu comecei lá atrás falando sobre isso. E agora a gente falou sobre a infância. E aí, eu falei, mas tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando a gente focar nessa mulher que precisa desse desabrochar, que precisa desse despertar, porque a minha missão é essa, é fazer com que as mulheres despertem para isso, enxergar, que eu sempre falo, que a maternidade é como se fosse uma montanha, o Everest. Como que eu faço para chegar lá no alto da montanha com a minha mochila pesada? Então eu tô lá embaixo, na montanha, vou escalar. O que eu vou colocando dentro dessa mochila? Então, eu vou colocar tristeza, culpa, competição. Vou enchendo a minha mochila. E aí, eu me torno aquela mãe carregada, exausta, guerreira, que tá sempre lutando. Assim, olha como eu me diminuo, porque a minha mochila é pesada. Como é que eu faço pra ir tirando tudo dessa mochila? Eu quero chegar com a minha mochila lá em cima, só com o que eu preciso. Só com o meu cantil, com uma barrinha de cereal na mão pra eu comer. Só com o que faz sentido pra chegar lá. Eu não preciso levar um monte de coisas. Eu preciso levar o essencial. E quando eu chegar lá, eu entender que esse caminho que eu percorri foi o caminho do meio, com uma mãe que ela é real e possível, mas que eu precisei tirar muitas coisas enquanto eu estava subindo. Eu precisei ficar um pouco mais leve. Então, eu me entendi naquele lugar. E aí, quando eu descobri de verdade que eu falei, nossa, a maternidade não é nada disso que as mulheres pensam. Quando eu tive esse despertar, eu acordei. Falei, gente, a maternidade é linda. Não precisa ela não é pra ser tão difícil, né? Não é pra ser romantizada. Eu romantizo porque eu sou uma mãe fora da curva. Então, até os enjoos eu achava bom. Então, né, porque os enjoos é difícil. Porque assim, porque eu falava assim, nossa, eu tô
tô gerando uma vida, tá formando aqui dentro, cabelinho, É a perspectiva, mãozinha. né? O ponto que Eu você falava, então olha, eu vou né? vomitar mesmo, entendeu? Eu vou passar mal, porque tem um monte de hormônio aqui Ai, em mim. Nanda, eu nunca conheci uma mulher que achava bom ou Claro que não via é bom, eu lindeza. ficava lá deitada, Fala, só que que eu lindo. pensava... Não é que lindo, é que eu Mas pensava... é uma perspectiva diferente. Não é, é eu que eu- sofri muito com enjoo, Eu muito. pensava, só Mas não pensava de conseguia uma outra pensar maneira. muito nisso, não. Porque eu pensava assim, cientificamente falando, Sim, eu pensava assim... tem um motivo Cara, os desse meus enjoo, hormônios né? estão todos sendo liberados ao mesmo tempo, o meu estômago tá sensível Sim. e eu não consigo parar de vomitar. Então era isso que eu pensava, porque É. a minha filha tá formando, o meu corpo tá fazendo uma força. Tinha algo maior. Exato. E muito importante, significativo, que dava sentido isso de difícil que estava vivendo. Eu acho que essa é a maturidade e que é importante da gente sempre estar focando. Porque a maternidade tem muitos desafios. Tem muito Mas perrengue. deixa eu deixar bem claro aqui, gente, eu não romantizo do fato de não ter desafios, de ser difícil. De achar que só é lindo, né? Só é lindo. Não é Não, isso. Olha não é o que isso. eu vivi, né? Apesar dos pesares, é muito lindo. Exato. E aí, aonde que entra a parte do Mindcast também lá atrás no meu sonho? O meu sonho era levar o Mindcast para outros lugares, não só para esse tipo de caminho de podcast. Eu queria trazer o podcast para a família, mas eu queria expandir o Mindcast, trazer eventos para a cidade, fazer com que a cidade entenda sobre essa parte da maternidade muito mais, participar desses movimentos, fazer as rodas. Lembra do que você falou que isso, né, sai dessa conexão de estar só ali? Uhum. Eu queria levar isso e eu falei, eu preciso trazer mais vozes a essas mulheres, dar voz a essas mulheres para falarem sobre seus trabalhos, sobre tudo. E aí eu pensei que o teatro, ele não ficou lá adormecido. Porque enquanto eu tô ali, se eu tô num evento, se eu tô palestrando, se eu tô numa roda, Sim. eu estou atuando de forma que eu estou levando o conteúdo para muita gente. Uhum. Então aquilo ali também é uma conexão, é uma forma de conexão. Assim como eu me sentia bem no palco dando um texto troiano, Sim. né, ou fazendo Peter Pan, eu achava que aquilo ali era uma conexão, porque eu tava fazendo a pessoa ou rir ou a pessoa chorar. Sim. E aqui gera esse tipo de emoção. Em tudo que eu fizer na minha vida, tem a ver com essa conexão, tem a ver com gente, tem a ver com quem eu quero deixar, o que eu quero ser, quem eu quero deixar, o que eu quero deixar no mundo. Então, é isso, o Mindcast é isso, é essa porta de conexões, é essa rede, essa segurança. Eu quero trazer pessoas aqui que deem os seus conteúdos, falem e que sejam um espaço seguro para as pessoas, né? Que a gente possa enaltecer essas mulheres. Essa E ideia. aí, o que a gente vai fazer na terceira temporada? Uma pecinha a mais desse quebra-cabeça, né? Exato. Não parece um quebra-cabeça? São muitas peças, né? Pra Exato. gente encaixar. E eu acho que a gente é feita realmente de múltiplos papéis, né? A gente tem muitas versões, né? Dias atrás, uma paciente trouxe isso. Falou, eu tenho muitos eles entram em conflito muitas vezes. E é isso mesmo. Então, a maternidade é uma parte, o casamento é uma parte, o trabalho é uma parte, né? Ser filha é uma parte. Esses dias, o meu caçulo falou assim, mamãe, você tem vários empregos, né? Aí eu falei, Tipo, como você assim? faz muita coisa. Aí ele falou, não, agora eu tenho uma enquete, você é psicóloga, você é mãe, você é filha, você é marida. Daí ele falou, não, esposa. Marida. E ele falou, você tem muitos empregos, né? E eu dei muita risada, porque a noção dele, né? O que é o emprego, né? As coisas que eu me dedico, né? Esses múltiplos papéis, ele trouxe todos ali, né? E ele foi contabilizando, são 6, né? E eu pensei, são muitos, né? E é isso, a gente é feito de todas essas partes. Como é que a gente compõe isso? Com realização, com leveza, e a gente quer inspirar elas nisso, nessa temporada. E trazendo esse braço, né? Então, você trouxe muito sobre a infância, daí trouxe muito sobre a primeiro maternidade. sobre a maternidade, paternidade, A estilos infância. parentais, a infância e agora? E agora o trabalho, a profissão, a carreira, o empreendedorismo. Olha que esse incrível, lado da mulher. Né, Fabrício? Né? Que incrível. O Fabrício concorda, tudo ele acha Uhum. fácil. Então, é isso. Eu acho que é trazer esse outro olhar, essa outra parte. E aqui eu falei bastante sobre a parte do meu trabalho, mas a maternidade está envolvida em tudo isso, todas as transformações que eu vivi, isso é história para muitas outras histórias aqui. Mas eu acho que é sobre a gente entender como que a gente vive a nossa maternidade. E eu acho que um ponto bem importante da gente entender é, a maternidade é uma parte, não é única. Pode ser uma parte bem grande, né? Mas não é única. E eu acho que
a aprender a somar, sabe? A unir essa questão da maternidade com a carreira. Como a gente é uma só, então é como a gente vive isso, né? Então, no meu trabalho, tem muito da minha jornada como mãe, né? Do que eu vivi, de pós-parto, de tudo. Ixi, uma série de questões aí. Muito boas e muito difíceis também. E aí, a nossa maternidade faz a gente crescer e desenvolver tanto que o nosso trabalho ganha muito com isso. A gente amadurece, a gente olha a vida de outras formas, a gente se conecta com uma força interna muito grande. E o nosso trabalho ganha com isso. Ao mesmo tempo que a nossa realização no trabalho também faz com que a gente chegue para os nossos filhos uma mãe melhor. Porque a gente tá se nutrindo muitas vezes do prazer, da realização, né, do que a gente tá fazendo. E a gente vem com essa alegria, essa empolgação pro nosso ambiente familiar e trazer isso pra nossa família. Então, eu acho que essa é uma inspiração que aqui durante essas temporadas eu queria trazer pra vocês, que é como que a gente pode unir tudo isso. Não essa sensação de que você tem que ser mãe como você não trabalhasse, você trabalha como se você não tivesse filhos, né? Essa concepção de que uma coisa completamente separada e a gente consegue separar tudo isso. Não consegue, não tem como. E não precisa ser assim. Pelo contrário, nosso trabalho pode trazer pra gente muito mais ânimo, disposição, alegria para estar com os nossos filhos. E essa experiência com eles também pode nos engrandecer tanto a ponto da gente se desenvolver como profissional e trabalhar e desenvolver projetos e realizar profissionalmente de uma forma infinitamente melhor também. Eu acredito nisso e essa é uma mensagem que eu quero levar para elas e poder inspirar com histórias de tantas outras mulheres que vivem, né, esses dilemas, esses desafios de conciliar esse tempo, né, de trabalho, de cuidado com os filhos e gerenciar essa agenda. Sabe que quando eu fiz a especialização em desenvolvimento infantil integrativo, que fala sobre isso, sobre esse olhar com o humano, né, olhar humano. E a gente tem as necessidades do filho, que a gente fala que é física, cognitiva, sensorial, emocional, espiritual, e a gente fala das necessidades da mãe. E aí, um desses pilares é esses verdadeiros papéis que a gente exerce, né? Então, qual é o verdadeiro papel da mãe e qual é o verdadeiro papel do pai, realmente, na educação de uma criança? E se não houver, né? Se for duas mães ou dois pais, ou se tiver, quem vai exercer essa figura, essa imagem para a criança da segurança e do acolhimento? E muitas vezes a mãe é o acolhimento e o pai é a segurança. Só que por a criança transitar nesse universo, né? A mulher, ela sempre vai trazer essa força, né, do acolhimento. Porque a mãe sempre tá ali protegendo, é o instinto materno, isso. É um cuidado diferente. Isso, é um cuidado diferente que o pai tem. Sim. Mas muitas vezes essa mulher, ela escapa desse universo, dessa feminilidade, essa polaridade que ela tem feminina, muitas vezes escapa dela. Ela não consegue, ela tá exercendo outro papel ali dentro da família, né? Sim. E aí, o que acontece? Como ela tá escapando desse papel, tudo vai desmoronando, né? E muitas vezes ela não consegue... Né? Isso, há ela um desequilíbrio não consegue... dela, ela com ela ali. Exatamente. Que vai refletindo nas outras áreas, né? Exato. E aí reflete no trabalho e muitas vezes ela se esconde através disso, através, né, do que ela tá sentindo, dessa coisa ruim que deixa ela exausta, cansada de ser mãe, de viver, cansada do casamento, cansada de tudo, que ela não consegue muitas vezes se recolocar no mundo com os sonhos que ela tem. Então, ela deixa adormecido, ela não tem mais vontade de fazer as coisas, né, de colocar em prática, ela não consegue sair daquele lugar. Sim, ela vai entrando no automático de anula. Fazer, realizar, executar, sem essa conexão com ela, né? Exatamente. De quem ela é, dos seus desejos. Exato. E aí, a gente, olhando para isso, a gente entende que realmente, se a gente conseguir fazer 1% dar para essa mulher um recurso que ela vem aqui, a gente consiga conversar, a gente consiga falar, a gente consiga enaltecer, isso já é muito válido. Com certeza. Porque tem muitas empreendedoras, muitas mães que elas não conseguem sair do lugar. Porque elas não se ouvem, não se veem, né? E não conseguem impulsionar o seu negócio, não conseguem nem mal divulgar suas marcas. Tem mãe ali, eu tenho um monte de grupos da escola, de um monte de mãe, né? Milhões de grupos de mães. Só mãe. E aí tem lá todas aquelas mães empreendedoras. Eu vejo, nossa, olha isso aqui, que legal.
Mas aí eu entro na página ou eu faço alguma coisa, eu olho e falo assim, nossa, mas isso aqui, daria pra fazer isso, daria pra fazer aquilo. Só que não é... Eu até vi uma frase, né? Eu não posso me desgastar com o que eu faria, né? Pela pessoa. Sim. Mas eu posso ajudar. Deixa eu te ajudar. Sim, ela expandir isso, fortalecer Deixa eu isso. te ajudar a divulgar, porque eu não quero divulgar só o teu produto. Eu quero divulgar você. Eu quero falar sobre você. Eu quero que você conte a sua história. Porque nós somos movidos à história. Nós todos temos uma história. O podcast traz histórias. O Mãecast é uma história. Então, tudo tem uma história por trás. Por que não você contar a sua história, a sua essência de algo que você acredita, que é visceral para você? Então, o Mãecast é essa porta, né? É isso. E essa temporada, mais ainda, vai trazer isso. E a gente tá ansioso para conhecer as histórias de vocês. Exatamente. E tá aqui com a gente. E vamos pra encerrar, falar sobre né? isso. Porque agora chega de falar sobre a gente quer ouvir vocês não, agora. História tem pra mais de metro, né? Então... Se deixar, a gente fala 6, 7 horas, mais ou menos. Meu Deus, já imaginou? Não. Não. Gente, a gente vai deixar o link pra vocês aqui de tudo que a gente falou, como participar do Mãecast, né? Principalmente, tem o nosso link, tem na nossa bio da página lá, que a gente não pode falar o nome da plataforma aqui, porque tá em outra plataforma, mas vocês sabem onde encontrar. Então, mãecast.oficial, o nosso site também, www.mãecast.com.br, tudo a gente vai deixar aqui pra vocês. Então, quem quiser, né, como participar, Thaís, fala um pouquinho aí pra todo mundo. Como participar, envia uma mensagem Quais são pra os gente. próximos passos, né? Isso, quem quer participar, estar aqui, divulgar sua história, seu negócio, o Mãecast quer ser esse porta-voz e ajudar vocês nessa caminhada. Então, envia uma mensagem pra gente, né, e entra no site, tem lá a opção de participe do Mãecast. E aí a gente recebe teu formulário e entra em contato, te passa todas as informações, como é que funciona. Exatamente. Pra estar aqui com a gente Thaís, contando obrigada. a história. Vamos começar. Esse foi o primeiro episódio de muitos, se Deus quiser. E a gente tá aqui pra receber todo mundo e com muito, assim... Eu acho que a gente precisa transformar o mundo com amor, como eu tava falando aqui, né? Pra você que a frase que eu mais gosto é: com amor transformamos o mundo. Mas juntas somos mais fortes. Então eu acho que a gente tem que deixar esse legado aqui, sim. Quanto mais movimentos a gente fizer aqui, mais a gente vai enaltecer as pessoas, mais a gente vai ajudar. Então, e a gente quer saber também dos seus desafios, né? A gente contou aqui um pouco, né? Os nossos, um pouco dessa história. E quais são os desafios que você aí tá enfrentando, ou já enfrentou como mãe, como empreendedora, conciliar, né, tantas partes da vida? Conta pra gente nos comentários aqui desse episódio, porque a gente quer conhecer também e um deixa pouco da tua like história. Também, pra ajudar no engajamento da gente, né? Porque a gente precisa expandir esse episódio pra levar outras isso pessoas. pra mais mulheres, Exatamente. Claro. É isso. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Beijos. Tchau. Gente, foi uma conversa inspiradora. Esperamos que vocês, ouvintes, sintam-se motivadas a seguir em frente com as suas jornadas profissionais e maternas. Mas lembrem-se, ser mãe e empreendedora é uma jornada desafiadora. Mas cada passo que você dá constrói um futuro brilhante para você e seus filhos. Para você que assistiu esse episódio e quer se fortalecer, aumentar o seu autocuidado, eu tenho um presente para você. Me siga aqui no meu Instagram, thaisaraújo.psi, me envie uma mensagem no direct contando que você viu esse episódio e eu vou te enviar um presente especial para te ajudar no seu autocuidado. Te espero lá. Obrigada por nos acompanhar aqui no Mãecast e fique de olho nos novos episódios. E lembre-se, cada mãe é única, cada mulher é única e juntas somos mais fortes.